Hey, eu sou o Moxley e hoje eu vou ensinar como jogar meu jogo de cartas Rehoop. Bom, faz um tempo que eu não mostro cartas de batalha aqui no canal, então eu queria voltar porque essa foi a origem de tudo, né? As cartas de batalha. E nada melhor para voltar com as cartas de batalha senão explicar o meu card game. Então esse vídeo vai estar sendo usado para retornar com as cartas de batalha aqui no canal. Acho que elas vão voltar em desenhos, em shorts, talvez. Vamos ver como que vai ser isso aí. E se você ainda não é inscrito, saiba que nesse canal eu mexo com muitas coisas das minhas criações. Então, cartas de batalha, personagens, criaturas, dimensões, universos, multiversos e tudo mais. Tudo isso você pode encontrar aqui. Então se inscreve aí, deixa o like e bora ver as regras desse card game. Bom, para começar a mostrar as coisas, eu vou estar mostrando as cartas de batalha, né? Essas aqui são todas as cartas de batalha oficiais. As cartas de Rehoop, elas já passaram por muitos remakes diferentes, já mudou as regras várias vezes e tudo mais, as mecânicas, para balancear, né? Para o jogo ficar mais justo e tudo mais. E essa é a versão mais atual. Porém, eu acho que talvez eu mude de novo o design dessas cartas, para ficar um design bem mais original. E se eu mudar de novo, aí sim vai ser o design canônico. Aí sim vai ser o design oficial. Aí não vai mudar nunca. Então bora ver como que é essas cartas mais atuais. E bom, para a primeira carta mais atual de todas, eu tenho essa aqui, que é a chegada da Lapiseira da Criação. Eu já mencionei em alguns outros vídeos que a Lapiseira da Criação é tipo a deusa do Entreverso todo. É ela que criou tudo do Entreverso, todos os universos, dimensões, personagens. Ela é tipo um deus. E essa carta específica é uma carta de magia. Seria tipo a carta mais poderosa do jogo inteiro. Só que eu não sei se ela tá tão apelona assim. Eu acho que eu teria que deixar um pouco mais apelão para ela condizer mais e deixar ela um pouco rara no jogo, né? E as cartas de magia, como vocês podem ver, utilizam dessas runas, que são cartas específicas que você embaralha para poder tirar e ver se você consegue invocar essa magia. E no caso, as cartas de runas são totalmente diferentes. Elas são assim, elas são bem embaralháveis e cada uma delas tem um modelo diferente. Então, no caso dessa carta, ela utiliza de 2 triângulos, 2 círculos e 2 quadrados de runas. Então você precisaria pegar esse bolo de cartas e embaralhar ele. Depois de embaralhar, você vira as cartas assim. E nesse caso, você precisa tirar 6 cartas diferentes. Então você tem 6 chances de conseguir tirar essas cartas específicas. Se nessas 6 chances você não conseguir tirar 2 triângulos, ou 2 círculos, ou 2 quadrados, você não consegue fazer a magia. Então vamos ver se eu consigo efetuar a magia dessa lapiseira. Primeira chance, deu certo, tem um triângulo. Segunda carta, um quadrado, então ainda tá de boa. Terceira carta, mais um triângulo. Eu não posso mais tirar outro triângulo. Se eu tirar um terceiro triângulo, eu já não consigo fazer a magia. Vamos ver. Um círculo, beleza. Ainda tá de boa. Próxima carta. Mais um círculo. Oh, acho que vai dar, hein? Mais uma aqui. Vamos ver. Outro quadrado. Nossa, que sorte, velho. Então, nesse caso, como eu tirei 2 triângulos, 2 círculos e 2 quadrados, eu consegui efetuar a magia da Lapiseira da Criação. Depois que você usa essas cartas de runa, você só tira elas e embaralha de novo aqui nesse banco. Só que, como eu disse, eu vou tentar deixar essa carta mais apelona, né, o efeito dela aqui. Porém, eu vou deixar ela muito mais difícil de tirar as runas aqui. Então, não tem como balancear bem com essa mecânica. A próxima carta aqui é essa aqui, que é a Espada Vórtice. Essa aqui é uma carta item. Então, todas as cartas itens, elas têm esse numerinho aqui no canto. As cartas de magia também tem esse numerinho. E esse numerinho nada mais é do que utilização durante o jogo. Então essa aqui tem 4
quer dizer que você só pode usar essa carta 4 vezes durante o jogo. A próxima carta também é um item, que é a Manopla Mística, e ela tem 5 usos durante o jogo, então já deu para entender mais ou menos como que é a mecânica dos itens. Aqui a gente tem um personagem, e os personagens eles têm algumas coisas específicas. No caso de todos os personagens, eles têm grito, audição e um símbolo aqui indicando se eles utilizam armas, se eles não utilizam e determinado tipo de arma. Alguns podem utilizar todos os tipos de arma existentes no jogo. Esse grito e essa audição é bem simples de entender, é basicamente uma mecânica de invocação. Vamos supor, esse personagem aqui, sim, isso aqui é um personagem, é um totem. Ele tem o número 0 de audição e 4 de grito. E o Positron, ele tem 9 de audição e 1 de grito. Ou seja, essa carta aqui, como ela tem 0 de grito, ela é muito facilmente invocável. Então qualquer personagem consegue invocar ele. Esse aqui tem 1 de grito, ou seja, para você invocar uma carta, ela precisa ter um número igual ou menor do que o número de grito da outra carta, entendeu? Então, se você conseguir fazer isso, você invoca uma carta no jogo. Então, como eu disse, essa carta é muito facilmente invocável, porque ela tem 0 de audição. Ou seja, ela é muito invocável. E essa aqui, ela tem 9 de audição, então ela é muito difícil de invocar. Então aí já tá a mecânica de invocação do jogo, né? Então você precisa ter um número específico com outros personagens para poder invocar. E para você utilizar dessa mecânica, você pode usar só um dos seus personagens que tá em banco, ou seja, um dos seus 3 personagens. Eu vou explicar melhor isso mais pra frente. E todo personagem tem um efeito, que é basicamente o ataque. No caso do Positron, ele tem: Positron aciona uma armadilha em campo que causa 3 de dano e trava o oponente por um turno dele. E você pode usar esse ataque 2 vezes. Então é mais ou menos a mecânica dos itens, né? Que você tem meio que um tempo de uso durante o jogo. Aqui, como vocês viram, a próxima carta é o Totem Vivo, que é um totem vivo, basicamente. Aqui tem outro item, que é o Martelo Antigo. Mostrando um pouco mais dos itens, eles têm uma mecânica um pouco diferente das magias de serem utilizados. Eles, diferente das magias, podem ser simplesmente utilizados. Você não precisa usar runas para invocar eles. Porém, assim como alguns personagens, eles precisam de um dado para você acionar o dano. Só que isso é só para alguns itens, porque tem alguns itens que não envolvem dano, né? Tipo itens de suporte, que são utilizados só para cura. Aqui a próxima carta é o Terça, o Garoto, que junto com essa carta, Feira, a Ave, quando você pega essas duas cartas juntas e junta, você desbloqueia uma carta nova, que é o Terça e Feira. Então são 2 cartas em 1. E no caso, esse símbolo de um 0 cortado, né, de um círculo cortado, quer dizer que essa carta não pode utilizar de nenhuma arma. A mesma coisa aqui com o Terça e com a Feira. Nenhum dos dois pode utilizar armas durante o jogo. E as armas são basicamente esse martelo, por exemplo, que é uma arma, ou aquela espada Vórtice, que tá aqui, que também é uma arma. Aqui temos o Rebuilding, e ele pode utilizar de martelos durante o jogo. Ele só pode utilizar de martelos, não pode usar espada, nem arco, nem nada assim, apenas martelo. Então ele poderia utilizar esse martelo antigo no caso. A próxima carta é o Cabote, que também só pode utilizar de martelos. Isso aqui é uma carta item oficial. Isso aqui é tipo 100% item. Seria meio que uma carta suporte. Porque as outras cartas itens, como o martelo antigo, isso aqui seria um item arma, entende? Então você só pode usar essa carta item arma em personagens que utilizam de armas. Já essa carta item, que é totalmente item, que tá escrito aqui, quando tá escrito aqui item é porque é uma carta 100% item. Essa carta 100% item você não precisa ter alguma habilidade específica com o personagem seu. É só você tacar lá e tá tudo certo. E a próxima carta aqui é a Bomba de Nêutrons, que é outra arma no jogo, no caso é uma arma do tipo bomba. E a última é o Machado Psíquico, que eu até fiz um shorts dele falando um pouquinho da lore dessa carta aqui. E essa aqui é uma arma do tipo corte. Outra arma que é do tipo corte é a espada Vórtice, que tá aqui.
Então sempre vai estar escrito aqui o tipo da arma, né? Então essas são basicamente as cartas. Então bora ver como que elas funcionam no tabuleiro. Bom, o tabuleiro do jogo é esse aqui, escrito Rehoop e tal. Só que esse tabuleiro é bem antigo. Bem antigo não, eu fiz isso ano passado. Mas, sei lá, talvez eu faça um remake porque ele não tá tão bem feito assim. Se eu for fazer de novo, fazer mais daorinha. E abrindo aqui, é um tabuleiro mesmo, só que bem simplificado. Ele não tem muita coisa além. São vários quadrados aqui, como vocês podem ver. E esses quadrados são feitos para você colocar suas cartas em cima. Então, para poder jogar, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher 3 personagens, uma magia e um item. Esse item pode ser tanto uma arma como um item puro, então você tem que escolher bem. No caso, eu peguei essas seguintes cartas. A carta de magia, eu peguei a Lapiseira da Criação, que é a única carta de magia que tem por enquanto. A carta de item, eu peguei o Machado Psíquico. Na verdade, eu vou mudar aqui. Vou pegar o Martelo, porque essas cartas que estão aqui podem utilizar dessa arma. Então, é mais uma regra aí pro jogo, que só ressaltando, na verdade, porque eu já falei isso. Essas cartas só podem utilizar de martelos, no caso do Rebuilding e desse Cabote. Então, se eu colocasse o Machado Psíquico na minha escolha de cartas, não funcionaria, né? Porque ele não pode utilizar dessas armas. Então tem que escolher bem qual arma você vai querer utilizar. Então eu peguei aqui o Martelo Antigo, porque o Rebuilding e o Cabote podem utilizar. Então, com os 3 personagens, eu peguei o Rebuilding, o Cabote e a Feira, a Ave, que não pode utilizar de nenhuma arma. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é posicionar seus personagens no tabuleiro. No caso, você posiciona elas exatamente desse jeito. Você coloca nos 3 quadrados do meio do final. Então, seu inimigo, seu oponente vai fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa desse lado aqui do tabuleiro. E para adicionar novos personagens em jogo, você vai ter que utilizar daquela mecânica de invocação, que é o grito e a audição. Então, vamos supor, se eu quiser invocar um novo personagem aqui, esse Cabote, ele tem 8 de grito, esse aqui tem 6 e esse aqui tem 13. A Feira, a Ave, ela é ótima para invocar personagens, porque ela tem um grito muito alto. Porém, ela é muito péssima para invocar, tipo, ela em si ser invocada, porque ela tem 12 de audição. Então você precisa de um personagem que tenha no mínimo 12 de grito para poder invocar ela. Então é bem difícil de invocar. Mas olha só, quem que tem 13 de grito? O Terça, porque as 2 cartas juntas formam aquela única. Então, vamos supor que eu quero invocar o Terça. A Feira, ela tem 13 de grito e o Terça tem 12 de audição. São exatamente os mesmos números de invocação nas 2 cartas. Eu utilizo da Feira a Ave para invocar uma carta nova em jogo. Só que invocando uma carta nova em jogo, você perde um movimento. E esses movimentos são basicamente utilizados para movimentar suas cartas e atacar. Na sua rodada, você tem 2 movimentos. Esses 2 movimentos você pode tanto utilizar para mover e atacar ou para mover 2 vezes. Você pode mover 2 vezes. E por que você moveria a carta? Porque as cartas têm distância de ataque. Então tem curta, média e longa distância. No caso da curta distância, você precisa utilizar dessa forma. Vamos supor que essa carta seja de curta distância. Você só consegue atacar desse jeito, com nenhum quadrado de espaço. De média distância você só consegue atacar assim, com 1 quadrado de espaço, e de longa com 2. Porém, tem alguns itens que melhoram isso aí. Então tem alguns itens que fazem com que seu personagem de longa distância, que só consegue atacar com 2 quadrados assim, consiga atacar com 3 quadrados. A carta tá bem aqui no canto, não tá nem aparecendo, e tem 3 quadrados aqui e você conseguiria atacar. E o objetivo do jogo é basicamente você derrotar os 3 personagens do seu oponente. Quem derrotar os 3 personagens, ou todos os personagens, né, já que é invocável, quem derrotar todos os personagens do oponente, ganha. É só isso, bem simples. E para te auxiliar durante o jogo, você utiliza de armas e magias. Então é basicamente isso. Esse é o jogo. Ele é levemente complexo, né? Não muito.
eu diria. Eu acho que é mais simples do que Pokémon ou Yu-Gi-Oh!, esses jogos de cartas mais famosos. Mas é bem legal, é muito divertido. Já joguei ele muito com o Sunny, que eu já falei várias vezes. E eu acho que essas cartas vão passar por uma remodelação e por um balanceamento aprimorado. Então é isso aí, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse card game, deixa o like, se inscreve aí no canal. E é isso. Eu sou o Moxley e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!